Ela encosta o olhar em você como se fosse apenas mais uma troca casual. Mas dentro daquele segundo congelado, há algo que queima como fogo escondido. O silêncio parece pesado demais. O riso vem fora de hora. E a pergunta que corta é simples. E se ela, mesmo sendo casada, estiver te querendo? O desconforto é imediato, porque não estamos falando de fantasia adolescente, mas de algo que pode atravessar sua vida adulta e corroer sua paz. Muitos homens fingem não perceber, outros se iludem achando que é só simpatia. Só que por trás da máscara social, existem sinais que nenhum estoico pode ignorar. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho, em encontros casuais, até mesmo dentro do círculo de amigos. Uma palavra que não precisava ser dita, um toque que durou mais que o necessário. O coração dispara, mas a mente tenta justificar. A dúvida nasce. Será interesse ou imaginação? Essa é a dor que muitos escondem, mas que agora precisa ser iluminada. Poucos admitem em voz alta, mas esse dilema é mais comum do que parece. E quando os sinais aparecem, eles não surgem para brincar. Eles testam você. Testam seu caráter, sua disciplina, sua capacidade de manter firmeza quando o desejo ameaça a razão. O que virá a seguir pode parecer inocente, mas não é. Porque cada gesto dela carrega um peso maior do que você imagina. Mas existe algo ainda mais sutil. Não é só você que já se confundiu diante de uma situação assim. Homens de todas as idades carregam na memória momentos em que uma mulher comprometida lançou um olhar inesperado, uma frase atravessada, uma aproximação incômoda. A mente masculina, treinada para buscar lógica, tenta explicar de modo simples. Talvez ela só seja simpática, talvez esteja entediada, talvez seja coisa da minha cabeça. Mas, na prática, esse dilema não é raro. É humano, real, antigo. Imagine-se em uma festa de família ou no ambiente de trabalho. A conversa flui entre muitos, mas ela direciona perguntas apenas a você. O corpo dela se inclina levemente, como se houvesse uma linha invisível puxando-a para mais perto. O riso vem em excesso, sem motivo proporcional. Quem observa de fora pode não perceber, mas quem está no centro da cena sente o ar diferente, carregado, quase elétrico. O problema é que, diante desse cenário, a maioria dos homens reage de duas formas perigosas. Ou mergulham na ilusão de se sentirem desejados e acabam se enredando, ou recuam de maneira infantil, fingindo que nada acontece e perdendo a chance de enxergar o teste emocional que está sendo feito. Ambos os caminhos revelam falta de clareza, porque esse jogo não fala apenas sobre ela, ele fala sobre você. Sobre o quanto sua mente é capaz de sustentar firmeza diante de estímulos que podem abalar até o mais experiente dos homens. E quando isso acontece, quase sempre já é tarde. Quando o riso denuncia, é numa cena aparentemente banal que tudo começa a se revelar. Imagine uma tarde de trabalho comum. A equipe conversa em volta da mesa, cada um cuidando de suas tarefas. Então ela solta uma piada sem grande graça, mas olha direto para você, esperando a reação. Não é o conteúdo que importa, é a direção do gesto. A sala inteira pode rir, mas o brilho nos olhos dela procura apenas a sua resposta. Esse é o primeiro indício. Uma mulher casada que busca validação específica, como se o mundo fosse invisível e você fosse o único ponto fixo. O riso não é só riso, é ensaio. É ensaio para algo que talvez ela mesma ainda não tenha coragem de admitir. E muitos homens, sem perceber, já se entregam nesse instante. Porque o ego masculino é facilmente alimentado por atenção seletiva. O homem comum interpreta isso como sinal verde. Mergulha sem freio, confunde desejo com oportunidade. O homem estoico enxerga além. Entende que se trata de um teste silencioso, uma forma de sondagem emocional. Ele não se deixa levar por vaidade. Ele permanece centrado, firme, observador. Lembre-se, quando o riso vem fora de hora, quando a atenção dela se concentra apenas em você, não é coincidência. É escolha. Só que essa escolha carrega riscos sérios, porque ao rir mais alto para você,
Ela já está demarcando uma linha invisível entre vocês dois. E se você cruza essa linha sem consciência, perde mais do que imagina. Poucos homens percebem que o primeiro sinal não é sobre conquista, mas sobre controle. Quem se ilude acredita estar ganhando terreno quando na verdade está sendo conduzido. E quando isso acontece, o jogo já mudou de mãos. Mas existe algo ainda mais sutil. E quando surge, quase sempre é tarde demais para fingir que não percebeu. Quando o silêncio pesa no ar, é nesse momento que o jogo muda de intensidade. Ela não precisa rir nem falar demais. Basta um intervalo estranho, um espaço vazio na conversa, um olhar que permanece tempo demais. O silêncio se transforma em mensagem. E se você não percebe, já caiu no segundo sinal. Homens despreparados interpretam esse silêncio como acaso, quando na verdade é provocação, porque ela sabe que o olhar prolongado ou a pausa inesperada criam um campo de tensão quase insuportável. O coração acelera, a mente começa a fantasiar, e de repente você já não está mais no controle. Está sendo testado. O erro mais comum dos homens é responder de imediato a essa tensão. Alguns quebram o silêncio com piadas desajeitadas, outros se apressam em falar qualquer coisa para aliviar o clima. Só que, ao fazer isso, entregam o poder, revelam nervosismo, mostram ansiedade, expõem a carência. E esse é o alimento mais perigoso para quem está testando você. A confirmação de que tem influência sobre suas emoções. O homem estoico age diferente. Ele sustenta o silêncio. Não porque seja insensível, mas porque compreende que não precisa preencher cada espaço com palavras. A força está em suportar a tensão sem se quebrar. O olhar firme, a postura tranquila, a respiração serena, isso é o que desmonta qualquer tentativa de manipulação. Se ela insiste no jogo, é porque busca validação. Se ela desiste, é porque percebeu que não pode te dobrar. De um jeito ou de outro, você vence. Mas, se cede à pressa, ao medo ou ao impulso, é ela quem vence. Poucos homens entendem que o segundo sinal é mais letal do que o primeiro. Porque o riso pode ser negado, mas o silêncio, ele revela aquilo que não se pode esconder. E quando isso acontece, quase sempre já é tarde. Quando o toque fala mais do que 1000 palavras, esse é o ponto em que tudo se torna perigoso. Até aqui havia risos fora de lugar, silêncios carregados, mas ainda era possível justificar como coincidência. No terceiro sinal não há mais máscara. O gesto invade o espaço físico, atravessa a fronteira invisível que separa a cortesia de desejo. Pode ser um toque leve no braço enquanto fala algo banal. Pode ser a mão que roça de propósito ao entregar um objeto. Pode ser o abraço que dura mais do que o normal, acompanhado de um perfume que insiste em permanecer na sua pele. Esses detalhes parecem pequenos, mas carregam um peso enorme, porque não existe toque inocente quando já houve sinais anteriores. É nesse instante que a maioria dos homens cai. O ego explode. Ela realmente me quer. E é aí que o desastre começa. Porque o toque não é só proximidade, é teste final. É provocação emocional para medir até onde você vai. Se você corresponde, se busca mais, se perde o eixo, ela entende que tem controle. Se você mantém firmeza, postura e distância, mostra que não é manipulável. O homem comum se embriaga na sensação de ser desejado. O homem estoico enxerga além. Sabe que muitas vezes não é sobre paixão, mas sobre fuga. Fuga de frustrações pessoais, de carências escondidas, de vazios que nada têm a ver com você. Ao aceitar esse jogo, você não está conquistando algo, está carregando um fardo que não lhe pertence. O terceiro sinal é o mais perigoso justamente por ser o mais sedutor. Ele mexe com o corpo, com a mente, com a vaidade. É doce veneno disfarçado de afeto. E quando você desperta para isso, percebe que já não se trata de adivinhar intenções femininas, mas de provar a força do próprio caráter. Só que o que vem agora é ainda mais revelador. No fim de tudo, a questão não é se ela riu demais, se o silêncio pesou, ou se o toque atravessou limites. A questão verdadeira é: quem você se tornou diante desses sinais?
porque cada gesto dela é um espelho que revela o quanto você domina, ou não, a si mesmo. O homem comum interpreta a tensão como conquista e se perde em ilusões que corroem sua paz. O homem estoico entende que desejo alheio não define identidade. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher. Não está em provar nada para o mundo, mas em sustentar dentro de si uma postura inabalável. Talvez você já tenha sentido esses sinais no passado. Talvez esteja vivendo isso agora. A decisão que você tomar não dirá apenas quem ela é, mas quem você é. Porque um gesto mal interpretado pode destruir lares, reputações e até a sua própria dignidade. Já a firmeza silenciosa protege não apenas você, mas todos ao redor. A lição final é simples e dura. O verdadeiro estoico não precisa provar nada, porque sustenta tudo dentro do peito. Ele não foge do desejo, mas também não se entrega a ele. Mantém-se firme como um farol em meio à tempestade, iluminando o caminho sem se deixar apagar. Essa é a marca de honra que poucos carregam, mas que muda completamente o rumo da vida de um homem.